Isso daqui, essa formulação toda aqui é colocada na formulação covariante, certo, usando aquele tensor de Cabib-Ferrari, né? Que é dessa forma. Mi menos Mi mais um termo aqui que envolve o segundo campo. M, Deus do céu. Mas o dual no field strength length, né? Tá. Então, se você calcular o tensor de energia em termos dessa quantidade aqui... Você botou o Lagrangiano de Einstein de massa F mini. Isso. Mas com esse F mini. Tá certo. Agora a ideia é que o Lagrangiano seria dessa forma aqui, né? Um quarto. F mini quadrado. Tem um termo correspondente a uma corrente elétrica, que é acoplaria com uma Mi, e um termo correspondente a uma corrente magnética, não me engano, aqui tem que ser positivo para dar a equação do acopla com ele, né? Que acopla com o Tá ótimo. Bom, fazendo aquela brincadeira toda com a equação do movimento, né, partindo aqui da... Não, tá ótimo. Se vocês conseguiram pegar essa ideia do Cabib-Ferrari, implementar aí tiraram a expressão para o θ mini a partir daí você tirou as equações de Marx. Isso, tirando as equações de Marx. Isso. Multiplicando isso aqui. Dessa forma. Isso. Que era FNK, alguma coisa assim. Você chega exatamente, em termos do F mini, você chega exatamente no mesmo tensor que você tem por Marx. Mesmo assim, F mini, F mi alfa, F alfa ni, menos um quarto de delta mini, F. A diferença é que se você abrir explicitamente em termos de A e B, aí é tudo diferente. Ótimo, então tá bom, acho que é um bom conteúdo. Buscar um trabalho fora, que é o trabalho do Cabib-Ferrari, tá ótimo. Tá beleza, acho que é um bom exercício. Agora, vocês tinham alguma dúvida ou vocês queriam saber se era nessa direção? Porque depois a gente começou a gente pensou, porque se abrir o Lagrangiano, o menos um quarto de F mini ao quadrado, você tem basicamente, ele separa um field strength para o A e um field strength para o M. Sei. Como se tivesse dois U1s desacoplados. Certo. Aí também tem um trabalho, o Felipe não está aqui, que ele leu, tem uns caras que fazem uma crítica em cima do Cabib-Ferrari com base nisso. Sei. Porque não teria interação a princípio entre um e o outro. Né? E aí o que eu estava pensando, falando com o Gustavo, era se pegasse, calcular pelos processos da QED, mas encontrar um valor para essa carga magnética. Uma pergunta se você escreveu F mini ao quadrado, você desacopla o d mi menos d mi ao quadrado do F, quer dizer, o termo misto cancela? Cancela. Por integrações por partes? Esse termo aqui vai cancelar. Eu acho que nem que derivado por vai partes. cancelar, sempre tem dois derivados. Sei. Por integração por parte. Entendi, aí por integração por partes ele fica simétrico, vai dar zero. Então você, agora, tá certo, então você, agora, não sei, eu não sei desse trabalho da crítica, eu não conheço esse trabalho, mas se a gente pensar quanticamente, se, como vocês estão colocando, que o A se acopla minimamente com o Fé e o M se acopla minimamente com o Fé, então, por efeito de radiação, de efeito de correção de efeito radiativo, nada impede que o A e o M venham ter efeitos de um loop que misture o A com o M. Então, pode ser, a minha questão, isso aí é uma interessante trabalho de botar a ideia de vocês, porque eu não sei, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas potencialmente pode acontecer isso. O F, vamos chamar assim, de F mini, vamos chamar de A mini. A mini é o d mi ani menos d mi mi. E o M mini é o d mi ni menos d mi mi. E o F é a mistura dos dois, né? Quer dizer, o F, na verdade, vamos colocar assim, é o A mini, o F mini seria o A mini, mais o dual do M mini. Vou colocar assim, algo assim, certo? Que aqui a gente pode colocar um meio e antissimetrizar. E aí, quando eu antissimetrizar, isso aqui fica justamente o M alfa lambda.
E aí, um meio disso aqui, isso aqui é o dual, que justamente é o dual M'. Então, vamos dizer que a gente escreva o nosso F desse modo. Então, é claro, F2 é A2, mais M dual, mais o termo misto. O termo misto é zero. Mas M dual é a mesma coisa que M' ao quadrado. Então, esse termo aqui é, vamos dizer, A' ao quadrado, mais M' ao quadrado. O termo misto desaparece. Agora, esse termo aqui, em princípio, o termo misto que é zero é o A com M til. Mas esse termo aqui, em princípio, não é zero. Esse termo aqui é zero, A com M til, por causa do epsilon, né? Mas esse termo não tem epsilon, então esse termo não é zero. Então, esse termo aqui, por invariância de gate, ele pode ser gerado por correções quânticas. E aí eu não sei se os autores, mas eu teria que ver se pede ao Felipe. Quem vê esse trabalho mais foi o Felipe. Pede ao Felipe, então, a gentileza de passar esse trabalho, que pode ser, não sei se os autores consideraram essa possibilidade, mas por efeito, eu diria que por simetria de gates, a gente acredita que quando você tem simetria de gates, você vai escrever o lagrangiano mais geral possível, o F2 te dá A ao quadrado mais M til ao quadrado, que no final do dia é o M ao quadrado, e o 2A, M til é zero. Mas nada te impede de escrever um termo invariante de Gates que seja AM. Certo? Então, se você não colocar esse termo no lagrangiano de partida, se você se esqueceu, a teoria quântica vai se lembrar e vai te dar ele de volta na hora da renormalização. A não ser que você coloque alguma simetria discreta que impeça esse termo de aparecer. Mas se você não impõe nenhuma simetria extra, só tem simetria o 1 cross o 1, eu diria que talvez esse termo possa aparecer. Interessante. Agora, quando vocês descrevem ali a interação do J com o A, do J, vocês fazem o acoplamento mínimo, vocês especificaram que aquelas correntes são as correntes de Dirac? Ou vocês deixarem em geral correntes, fontes externas? Ali está como fonte externa. Como fonte externa, né? Na hora que você tirou o tensor de energia momento, aquele termo lá contribuiu para dar uma fonte para o tensor? Não, tive ele como fonte externa. Não teve como fonte externa. Então tá ótimo. Aí pode tirar a força de Lorentz. Tá certo, tá ótimo. Então tá. Aí tirou a força de Lorentz lá, né? Acaba dando a soma das forças de Lorentz igual com o correspondente trocando carga. Por carga. Isso. Aí então tá. Daí tá certo. Dá uma carga, vamos dizer, dá alguma coisa aí. Carga magnética vezes B, Isso. mais carga elétrica V vetorial, né? Tá ótimo. Tá bom. Acho que vocês desenvolveram bem. Acho que seria interessante só, não ir à frente com isso, que esse assunto acabou. Essa discussão, o paper do Cabib do Ferrari é de 65. Nessa época, Salan também fez um paper com interação, tem até na literatura, o Salan e o Cabib do Ferrari, né? Mas aí, logo depois, essa atividade morreu, que aí entrou em ação uma outra teoria de campo para monopólio magnético, que acabou sendo finalmente feita no final da década de 70. Então, o trabalho do Cabib do Ferrari foi uma boa exploração, mas que não levou a um resultado concreto. Mas eu acho que assim, nesse período de vocês de aprendizado e formação, foi bom ter passado por eles. Essa outra teoria seria aquela do Toft e a melhor teoria para monopólio magnético é a teoria do Daniel Zwanziger. Essas teorias foram finalizadas. Foram 3 grupos que finalizaram. O grupo do Zwanziger, em Nova York, o grupo do Salan e do Strassidji em Trieste e o grupo do Yango e do Kaluch também em Trieste. O pessoal que desenvolveu uma teoria de campos para monopolos magnéticos e necessariamente tem uma quebra da simetria de Lorentz. A quantização do monopólio, uma teoria de campo para monopólio magnético quebra a simetria de Lorentz. Teve o trabalho de Dirac de 48, né? Depois teve o trabalho do Cabib Ferrari de 65, teve um trabalho também do Schwinger, trabalho do Salan, mas a situação foi resolvida no final da década de 70. Em 81, teve um workshop lá em Trieste, foi exatamente 50 anos do monopólio magnético, em dezembro, meados de dezembro, perto do Natal, o Salão organizou um workshop lá sobre monopólios magnéticos. Né? E aí o pessoal levou os resultados finais sobre o que é uma teoria quântica de campo de monopólio magnético. A melhor descrição que eu acho é o trabalho do Daniel Zwanziger. Se alguém quiser ver uma boa teoria de campo para monopólio magnético, é o trabalho do professor Zwanziger. É da década, final da década de 70, eu acho que mais ou menos 79 ou 80. Quer
Você tem a referência disso, se alguém quiser dar uma lida do trabalho interessante, tá bom? Eu um tal dia, eu olhei, eu achei esse cabo de Ferrari Oi? também, achei o cabo de Ferrari também, mas encontrei também um Mikami e Ducati, lá de Trieste. Ah, é, né? É, eles não introduzem um potencial novo, na verdade, eles trabalham com fio, eu acho. É o Recami. Mikami, Ri ou é Rei? Lembra se é R ou é R, você lembra? eu acho que é com I. É Recami, então tá, entendi, tá certo. Tá bom. E essa formação. Quer Então. dizer, você não substitui um campo, lembra só isso, você Sei, não sei. adiciona um campo. Eu não conheço o trabalho deles, mas pelo jeito não é o caminho que levou ao resultado mais final. Porque depois na literatura final esse nome nem aparece. Então eu acho que talvez o trabalho deles também tenha sido uma tentativa que não chegou aonde deveria chegar. Se você puder trazer referência para nós, é bom. Tá? Tá ótimo. Então tá, eu acho que a discussão foi bem encaminhada, tá bom? Obrigado.